Bom, nós vamos agora ao espaço de comentário com a nossa advogada Patrícia Trunfo, que traz um assunto muito importante que diz respeito a um flagelo nacional, eu digo até mundial, que é a questão da pedofilia. Vamos acompanhar com muita atenção o comentário da advogada Patrícia Trunfo. Olá, Silvio. Hoje irei tratar de um tema muito doloroso, mas infelizmente muito atual. Principalmente considerando que o Rio Grande do Sul é um dos estados líderes no país, a pedofilia. Essa semana, as redes sociais comentaram o julgamento do delegado Vinícius, da novela Global Do Outro Lado do Paraíso, condenado por molestar a enteada de apenas 8 anos de idade. Ao mesmo tempo em que a Operação Infância Protegida da Polícia Civil Gaúcha prendeu mais três homens em flagrante, por armazenarem fotos e vídeos de crianças abusadas sexualmente, entre as quais com a tenra idade de apenas 2 anos. As cenas da novela foram muito emocionantes e, ressalvado o aspecto jurídico lamentável e cheio de aberrações, visto que interpretaram algo semelhante ao júri americano em um processo de pedofilia, num desrespeito total à realidade processual brasileira, apresentaram uma verdadeira denúncia do que vem acontecendo em relação a esse mal que impõe um risco doloroso e traumático às nossas crianças. No caso, tínhamos uma mãe, abandonada pelo pai da menina, que se deslumbra e se apaixona cegamente por outro homem, a ponto de não enxergar os sinais evidentes de que sua filha pequena estava sofrendo algum tipo de abuso. Segundo os fatos narrados pela personagem, a menina vivia toda machucada, cheia de hematomas, ao que a mãe justificava no fato de ser uma criança saudável, que brincava no pátio. Não obstante, se mostrasse arisca e com medo do padrasto que a estuprava. Realidade suscetível de acontecer em muitos lares brasileiros. Quantas histórias ficamos sabendo de mulheres com filhos pequenos que iniciam um relacionamento e aos 2 ou 3 meses passam a morar com o namorado, expondo suas crianças a um homem que mal conheceram. Quantas histórias de padrastos molestando enteadas e que, ao ficarem sabendo, as mães optam pelo homem em detrimento da filha. Isso quando não a culpam por atrair a atenção do seu homem. Mas isso é apenas um dos tipos de caso. A pedofilia é um crime muito antigo, cometido por um psicopata. Moléstia que, segundo a medicina forense e psiquiátrica, não possui cura, tendo se popularizado pela questão dos padres pedófilos e o escândalo envolvendo a Igreja Católica, mas que nos dias de hoje se disseminou ante o facilitador que o marginal encontrou na vida moderna. Com a era da informática, seus sistemas de comunicação via internet, somado à independência feminina, que, embora necessária e benéfica, retirou a mulher de dentro do lar, com a consequente terceirização das crianças, que não ficam mais sob o olho da mãe. Sempre tivemos pedófilos, mas hoje, com a exposição demasiada dos nossos pequenos, o risco aumentou e precisamos encontrar mecanismos de proteção da infância. A partir disso, ouso dar algumas sugestões mínimas preventivas. Observem os seus filhos. Choro em excesso, nervosismo, machucados pelo corpo, enfim, sinais fora do comportamento normal da criança. Não confiem cegamente. Lembro de um caso triste, de um processo que tive acesso há 25 anos atrás, quando era assessora no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em que uma mãe, ao chegar em casa em horário não usual, flagra o pai abusando sexualmente da filha de 11 meses na banheira de hidromassagem. Ao ver a esposa se desesperar e gritar por socorro, tentando chamar a polícia, o homem largou o bebê, que veio a morrer afogado na banheira. Vejam, era o pai e não o padrasto. O que denota que não se pode confiar num homem, principalmente de pouquíssimo tempo de convivência, em se tratando de filhos. Menores de idade não têm direito à privacidade de informática. Ou seja, crianças e adolescentes devem ser monitoradas e rastreadas na internet, pois o pedófilo já pode estar seduzindo sua menininha dentro da sua casa no celular. Entre uma babá ou empregada com poucas referências,
prefiram sempre a escola. Aliás, o exemplo do pai da bebê de 11 meses mostra que se a mãe não tiver condições de estar em casa em alguns momentos do dia, mesmo com referências, eu sempre optaria pela escola do que por deixar a criança sozinha com um adulto que não seja da minha extrema confiança. Por fim, conversem com seus filhos. Os alertem sobre perigos de conversar com estranhos. Sejam pais. Dá muito trabalho enfrentar um adolescente que não quer ter limites nas redes sociais, mas compensa. Lembrem, os pedófilos muitas vezes são lobos, mas em peles de cordeiro.